Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando ao final do ano litúrgico. Neste final de semana, nós celebramos a solenidade de Cristo Rei. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. É celebração que, de uma certa forma, nos mostra a convergência de todo o ano litúrgico. Todos nós que celebramos esse ano litúrgico desde o advento do ano passado e concluímos agora, sabemos que o fim, a direção desse é para que Cristo reine aqui nesse mundo, nos corações das pessoas que se convertem e caminhando para poder estar com o Senhor na eternidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, a assim chamada Festa de Cristo Rei, é a celebração que encerra o ano litúrgico, que durante um ano nós celebramos a salvação, através dos vários momentos da liturgia, e nos encaminhamos cada vez mais para continuar crescendo na fé e buscando o Senhor. Também nesse final de ano litúrgico, nós estamos comemorando nesse final de semana o Domingo dos Leigos, o Dia dos Leigos, Dia do Cristão Leigo, porque justamente no último domingo do ano litúrgico, já da antiga ação católica, já se comemorava o Dia do Cristão Leigo e continuamos agora também lembrando a missão do leigo no mundo, a importância do cristão leigo estar presente no mundo com os valores cristãos, com a vida cristã, tendo encontrado com Jesus Cristo e, por isso mesmo, anunciando ao mundo Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E a celebração de Cristo Rei justamente nos dá essa ocasião de comemorar também, no final do ano litúrgico, o Dia do Cristão Leigo. E é a maioria da igreja, não é? Que junto com os seus pastores, em torno a Cristo, somos o povo de Deus a caminho, que celebramos e que, através dos cristãos leigos, estão presentes no mundo. Eu creio que esse é o grande desafio do cristão leigo, de ser alguém que segue a Jesus Cristo, que vive os valores do Evangelho na sua família, no seu dia a dia, mas que também nas realidades do mundo procura testemunhar Jesus Cristo, nosso Senhor. Também, caríssimos amigos e irmãos, nós começamos nesse final de semana a campanha pela evangelização. É uma campanha nacional que a nossa Conferência Episcopal todos os anos lembra a todos os católicos da necessidade de sustentar as obras de evangelização da igreja e tornar-se também evangelizadores. O Evangelijar, não é, como é chamado, tem como tema nesse ano Cristo é a nossa paz. De uma certa forma, vemos a importância e a necessidade de evangelizarmos, e quanto mais evangelizarmos, mais nós podemos justamente anunciar que Cristo é a nossa paz, a paz que o mundo deseja e anseia. Portanto, nós iniciamos também nesse final de semana a campanha pela evangelização, que vai ter, digamos assim, a sua conclusão enquanto campanha no terceiro domingo do Advento, com a coleta pela evangelização. E, enquanto isso, as nossas comunidades, paróquias, capelas, grupos de reflexão, pequenas comunidades, vão refletindo sobre os vários temas e rezando na intenção dessa campanha pela evangelização. Também, com muita alegria, nós tivemos nesse final de semana, aqui no Rio de Janeiro, em nossa arquidiocese, a festa da unidade. Ao concluir o ano litúrgico, tivemos a oportunidade, em nossa Catedral Metropolitana, de estarmos juntos para agradecer a Deus pelo ano litúrgico e congregadas todas as paróquias, todas as pastorais, movimentos, consagrados, consagradas, podemos justamente agradecer ao Senhor e celebrar essa comunhão que nos une no meio da diversidade de situações que existem em nossa caminhada, como igreja, mas aceitando o desafio de sermos discípulos missionários, sermos evangelizadores nesse tempo de tantas mudanças. Portanto, é a missão nossa de, enquanto igreja, experimentarmos essa comunhão que nos une. E é muito importante que nós, meus irmãos e irmãs, saibamos, no meio de tantas divisões do mundo, em ideologias, em partidos, em brigas, as várias situações que existem hoje, de nós cristãos, que vivemos na mesma comunidade, estarmos unidos. Aliás,
É uma questão preocupante que nós vemos que a questão da divisão, devido a questões políticas, muitas vezes nos leva a estarmos separados e uns contra os outros. Ora, os partidos são sempre partes, né? Mas o cristão, a igreja, é chamada a ser essa comunhão de pessoas que têm opiniões diferentes com relação a várias questões, mas estão unidas naquilo que é essencial, no seguimento de Jesus Cristo, na caminhada como igreja, como povo de Deus. É exatamente essa necessidade que nós temos de caminharmos na comunhão e na unidade. E ao mesmo tempo, nesse evento civil que teremos na próxima quinta-feira, que é o Dia Nacional da Ação de Graças, é um evento do governo brasileiro, assim, decretado, mas que a Igreja Católica também assume e aproveita o momento para agradecer também pelo ano litúrgico, pelo ano que nós estamos terminando e iniciando, para da próximo final de semana, mais um ano litúrgico, né, com o tempo do Advento. Então, esse Dia Nacional de Ação de Graças, que tem as diversas comemorações, é um dia civil, e é pelo um decreto do governo federal, mas que reflete um pouco a alma do povo brasileiro, que é uma alma cristã, que é um povo cristão e que reconhece os dons de Deus na sua própria vida, na própria história. Por isso, são os vários eventos que nos unem nesse final de semana e que nós congregamos nessa festa de Cristo Rei que ora celebramos. Portanto, caríssimos amigos e irmãos, acho que nesse momento de tantos acontecimentos e ao mesmo tempo com um olhar aquilo que aconteceu nesse ano litúrgico que encerramos e com um olhar prospectivo de ver como é que nós queremos viver o ano que vai chegar, o novo ano litúrgico, a partir do próximo final de semana com o Advento, 4 domingos que nos preparam para a celebração do Natal do Senhor, nós somos convidados a ver que em tudo, né, nós somos chamados a fazer as grandes perguntas da nossa vida. No final do tempo do ano litúrgico e no início do novo ano litúrgico, as leituras são muito ligadas à questão da escatologia, da parousia, né, sobre de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual o sentido último da nossa vida aqui, quais os passos que nós somos chamados a dar. E é justamente tanto para terminar o ano, como para começar o ano litúrgico, as leituras durante a semana e também aos domingos nos ajudam a pensar sobre isso. E, aliás, é um pouco isso também, o evangelho desse final de semana, desse domingo, de Cristo Rei. Sim, meus irmãos e irmãs, o evangelho desse domingo, de Mateus capítulo 25, né, já fala justamente que Jesus, né, conta justamente uma história muito importante. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, então se assentará em seu trono glorioso, e todos os povos da terra serão reunidos diante dele. Ele separará uns dos outros, da direita e da esquerda, não é? Ou seja, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E aí vai dizer para uns, vinde benditos de meu Pai, e depois para outro, afastai-vos de mim, malditos. E qual é, digamos, o nosso exame final? Qual é a razão de estarmos amigos ou inimigos do Senhor? Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, por eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Quando foi que fizemos isso? Perguntarão, tanto os justos como os injustos, não é? E aí Jesus vai responder com muita clareza. Quando foi que te vimos estrangeiro, sem roupa, com fome, não é? Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então essa palavra do Evangelho, nesse domingo de Cristo Rei, nos fala realmente daquilo que é essencial para a nossa vida. Nós sabemos que teremos um exame final e sabemos já o que vai cair no exame. Já sabemos qual vai ser a grande pergunta e o grande questionamento da nossa vida no fim da nossa vida. Qual vai ser realmente a situação. E é justamente o exame que não vai ser com respostas teóricas, e sim com aquilo que nós vivemos e fizemos, como consequência do encontro com Jesus Cristo. No mundo complicado como hoje, o Papa Francisco tem lembrado muito dessas situações que o mundo vive hoje,
de tantas injustiças, de tanta fome, guerra, divisões, etc., o cristão é aquele que, pelo fato de crer em Cristo e de encontrar-se com Cristo na pessoa dos seus irmãos, o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é mim que você faz. Então ele sabe atuar, sabe ter uma atividade capaz de ir ao encontro daquele que passa pela tribulação, pela dificuldade, pelo problema. E é justamente aí que, nesse final de semana, quando a nossa arquidiocese teve a festa da unidade, que nós também concluímos todo um ano de reflexão, de aprofundamento, de trabalhos, de reorganização da questão da caridade social na arquidiocese, o ano da caridade. Acho que realmente é uma palavra que recorda para nós também aquilo que é para nós enquanto igreja, enquanto cristãos, como viver essa caridade para com os irmãos e irmãs, como caminhar numa vida de fé, de tal maneira que outro sinta que ao passarmos por ele ou por ela, nós não fazemos ao largo, como lembra a parábola do bom samaritano, mas nos comprometemos com quem está caído na beira da estrada e não só ajudamos a curar as feridas naquele momento e levar para um lugar, né, para se cuidar, mas também vemos as despesas que essa pessoa trouxe para quem acolheu e para quem cuidou das suas feridas. Ou seja, é um modo diferente de pensar a vida e de pensar também as pessoas ao nosso redor. Por isso, a palavra do Evangelho, para todos nós, é uma oportunidade, um grande exame de consciência. Porque, meus irmãos e irmãs, nós vemos nas várias situações ideológicas, mundiais, etc., né, às vezes essa vida de fraternidade, de ver como irmãos e irmãs, está muito longe de acontecer ao nosso redor. Portanto, caríssimos amigos e irmãos, ao participar da missa nesse final de semana, com tantos acontecimentos, saibamos escutar, né? Além disso, escute com atenção a palavra de Ezequiel, a leitura primeira, vai lembrar que eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas, como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim eu vou cuidar das minhas ovelhas, eu vou resgatá-las de todos os lugares que foram dispersas num dia de nuvens e escuridão. O Senhor é quem vem para cuidar do seu povo. Ele que quer realmente ter o carinho de trazer nos seus ombros a ovelha perdida, buscar aquela que está desgarrada, cuidar daquela que está doente. Enfim, vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente, vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. É o Senhor que nos quer apacentando e através também dos seus ministros para que nós vivamos a fraternidade. E o mundo tem necessidade disso. E nós temos que os cristãos são chamados a ser no mundo esse sinal. A carta de Paulo aos Coríntios, a segunda leitura, vai lembrar justamente que por Jesus Cristo vem toda essa nova vida. Se com o velho Adão nós morremos, com Cristo nós temos uma nova vida. E aí fala justamente que quando tiver o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado, todo o poder e força, é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Que Cristo Rei possa reinar em nossa vida, em nossos corações, em nossa sociedade, trazendo justamente a certeza de que o reino de Deus, que começa aqui, que vai acontecendo aqui, se planifica, se concretiza junto do Pai na eternidade. Que a festa de Cristo Rei, o domingo também do cristão leigo, domingo de começarmos a campanha para a evangelização, nesse tempo de ação de graças, de comunhão, de unidade, nos faz cada vez mais unidos, meus irmãos e irmãs, nessa grande e bela missão de sermos igreja nessa sociedade em transformação e testemunhando que aqueles que seguem e buscam o Senhor têm a vida e a vida em plenitude, quanto mais o acolhem, quanto mais experimentem em sua vida a alegria de uma vida nova. Que nós encontremos justamente a nossa alegria e podemos assim caminhar. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.